Falei com ele. Ah, entendi. A gente gravou o Bruno falando de actigrafia aqui já. Ah, ele tem várias aulas. Eu já vi ele pelo YouTube. Sabe onde tá a caneta? Tá aqui. Então você é representante do... Isso, da marca, dos acelerômetros. Sabe dizer se tem alguma animação? Não tem, né? Não, é tá. Básico. Eu preciso parar um dia e ver isso. Bom, Valéria, é o seguinte. O controle todo da apresentação vai ser seu, tá? Ali a gente só tá gravando já. Quando você quiser, você pode começar. Tá. O que você vai fazer? Encostou, ele reconhece. Então aqui tá no modo caneta. Esse modo caneta aqui, por exemplo, seta, você passa slide, ó. Cliquei na seta, ele passou slide. Errou, quer voltar ao slide? Você volta o slide e vai pra frente. Como o aluno não tem essa visão da lousa, ele vai ter só essa captura da tela na edição. O que a gente fala pro professor? Em vez de você apontar, com a caneta você dá um tique. Você pode ticar. Mas aí eu preciso selecionar? Isso, mas sempre vai estar selecionado. Se você passar o slide, ó, ele continua, entendeu? Aí eu seleciono. Aí você, por exemplo, WGT3X, entendeu? Você pode circular, é do seu gosto. Errou alguma coisa, ó, borracha, você apaga. É como se fosse uma lousa mesmo, tá bom? Tá. E aí você vai passando os slides aqui, eu vou ter que sair pra apagar, senão ele não... Será? Eu nunca testei. Não apaga pra borracha? Não. Agora apaga. Apagou. Porque às vezes quando a gente passa de tela, ele grava. Tá bom? Pode testar agora, passa slide. Isso. Não precisa apertar, só dá um toquinho e ele passa. Quer ver, ó? Tá bom. Ele apaga, que é esse aqui, né? Esse é a borracha, né? Isso, esse rosinha é a borracha. Que quase é bem raro alguém usar, entendeu? Porque vai passando... Passou o slide, você não precisa apagar, tá? Pode passar o slide todo rabiscado. Tá bom. Tá? Tá bom. Você pode começar sempre com olá. Olá, você se apresenta. Tá bom. E pode dar um resuminho básico do que você vai passar na aula, do que vai ser passado. Peraí, só que apareceu uma tela ali. Só testando aqui para não dar problema. Pronto. Tá. É isso. Tá. Aí, tá bom. Sempre a apresentação é olá, sou Valéria, estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema, e aí você vai falando. Quando você estiver chegando na parte da prática, você fala daquele jeito lá que a gente combinou. Bom, agora vamos para uma parte prática onde eu vou demonstrar o dispositivo, enfim, o programa. Aí a gente dá uma pausinha, aí você grava o final. E aí continua. Tá bom. Só não dançar muito, tentar ficar paradinho aí. Porque o pessoal fica dançando. Fica, né? Fica se mexendo. A hora que você quiser. Pode começar? Pode. Tá. Olá, meu nome é Valéria Ramírez, eu sou a representante da Actigraph no Brasil e na América Latina. Hoje eu vou apresentar para vocês, vou falar para vocês um pouquinho dos acelerômetros que a Actigraph comercializa, e eu vou falar um pouco também do software ActiLive 6, que é o software de análise da Actigraph, tá? Então, só para começar uma introdução, vou falar um pouquinho da Actigraph, né? A Actigraph ela é pioneira em pesquisa para
soluções para monitoramento de atividade física e sono também, tá? E na verdade, em 1980, eles começaram a fazer pesquisa científica com militares americanos. Eles começaram a monitorar a atividade física deles e, a partir de então, eles foram desenvolvendo essas pesquisas científicas até o ano de 2000, que foi quando eles lançaram o primeiro acelerômetro da família GT3X, tá? E a partir de então, eles foram desenvolvendo os acelerômetros até chegar no WGT3XVT, que é o que eu vou falar agora, tá? Que é esse aqui. O WGT3XVT, ele é o carro-chefe da Actigraph, tá? A gente pode ver ele aqui, ele é uma apresentação muito leve, tá? Ele pesa umas 23 gramas. Ele pode ser utilizado como, vocês podem ver aqui, na cintura e no punho, tá? Falando um pouquinho das características do aparelho, ele tem 4 GB de capacidade, tá? Isso vai ser uns 180 dias de armazenamento. A bateria dele dura 25 dias, numa taxa de amostragem de 30 Hz, tá? E ele pode, como eu já falei, ele pode ser usado na cintura ou no punho. A gente recomenda ser utilizado na cintura para monitoramento de atividade física, tá? E no punho para monitoramento do sono. Ele também é resistente à água por 1 metro de profundidade e 30 minutos, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o GT9X. Esse aparelho, esse acelerômetro, ele é o mais novo, tá? Ele foi lançado no final de 2014. Ele também é um aparelho bem leve, pesa umas 23 gramas também. A capacidade dele é também de 4 GB, são 180 dias de armazenamento. A bateria dele dura 14 dias, mais ou menos, também programando ele numa taxa de amostragem de 30 Hz. Ele pode ser utilizado também no punho, para análise do sono, e na cintura, para análise da atividade física. Por que isso? Por que eu estou falando essas características? Porque o software de análise ActiLife, os algoritmos que foram programados para fazer o cálculo da atividade física e do sono, eles foram, na verdade, desenvolvidos utilizando o acelerômetro na cintura para atividade física e no punho para análise do sono, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho das diferenças entre eles. Então, a gente pode ver aqui nesse slide, eu coloquei os dois aparelhos e aqui a gente vai ver as funções e análises deles. Então, assim, gráficos de inclinação. Os dois fazem você consegue ver os gráficos de inclinação, quanto tempo que a pessoa ficou de pé, sentada, deitada. Os dois aparelhos você vai conseguir ver essas informações. A tela LCD, a gente pode ver aqui, por exemplo, o GT9X, você vai conseguir ver horário, data, número de passos que você já andou, calorias que você já queimou, a porcentagem da bateria, como que ela tá. O outro GT3XVT, ele não tem nenhuma tela. Então, você não vai conseguir ver em tempo real as informações que você está coletando, tá? Você vai conseguir ver as informações só quando você conectar o aparelho no software, tá? Sensor de luz ambiente. O WGT3XVT, ele tem um sensor de luz ambiente que ajuda a saber se a pessoa ficou na claridade ou no escuro. Isso é mais para analisar o sono, tá? O GT9X Link, ele não conta com esse sensor. Também, outra característica é giroscópio e magnetômetro. O WGT3XVT não conta com essa função a mais que o GT9X tem. Esse giroscópio e magnetômetro, eles servem para fazer análise de estudo mais avançados em rotação e movimento dos pacientes. E bom, falando em monitoramento de frequência cardíaca, os dois monitores, eles vão conseguir fazer esse monitoramento. É só, na verdade, utilizar um frequencímetro, normalmente da marca Polar,
que ele é compatível com os dois modelos. A atividade diurna, que seria a atividade física, os dois fazem análise. A detecção de proximidade, os dois têm também essa capacidade. Sensor de tempos de uso, os dois também têm. E a pontuação básica do sono, os dois fazem também. Falando um pouquinho da pontuação do sono com o WGT3-XBT, para fazer a análise do sono, você precisa adquirir, além da licença de análise ActiLife 6, você precisa adquirir as funções avançadas do sono para conseguir fazer essa análise do sono com o WGT3-XBT. O GT9X não precisa comprar as funções avançadas. Comprando o software normal, ele já faz análise do sono, tá? Então, isso são as diferenças entre eles, tá? Bom, vocês podem ver que o GT9X Link é um pouquinho mais moderno que o WGT3-XBT, mas as mesmas funções e análises você consegue fazer com os dois modelos. E, bom, também em questão de preço, o GT9X Link é um pouquinho mais caro que o WGT3-XBT, mas em questão de preços, valores, o que vocês precisam saber, se vocês têm algum interesse em fazer alguma aquisição, bom, aqui eu coloco meus dados, tá? Meu e-mail, meu telefone. Se vocês tiverem algum interesse em saber um pouco mais como é que é a aquisição dos aparelhos, a licença, como é que eu adquiro os acessórios também, tá? Então, eu fico à disposição, tem meu telefone, e-mail e o WhatsApp também, né, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Agora eu vou pular para a parte do software, que é o software chamado ActiLife 6, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona e os dados que vocês podem obter, né, depois dessa análise que vocês fizerem, tá? Tá, aí é a hora que você entra falando, Isso, né? aí eu falo, aí eu pego o software, tá? Tá, joia. Pode passar pro próximo. Aí, quando você voltar, você volta nesse, certo? É isso. Esse aqui. É esse aqui, tá. Aí, você só fala assim, bom, então, como vocês viram, faz de conta que você já fez. Tá. Tá? Já continua. Uhum. Bom, então, como eu falei, essa função do Center Point, ela, na verdade, o Center Point é uma plataforma que fica na nuvem, tá? Esse produto, ele facilita, na verdade, armazenamento de dados de estudos que são multilocais, tá? Por exemplo, você vai ter uma pesquisa que vai ser feita em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Sul também. Então, vocês, nesses centros que vão ficar coletando dados, você pode colocar esses dados na nuvem, tá? Os dados que vocês já coletaram são colocados na nuvem. E a pessoa, por exemplo, que fica em São Paulo, que é o doutor, que é o principal, que faz a análise, ele pode verificar como é que está sendo o andamento do processo de cada estudo em cada estado, tá? Ele pode ver que paciente já foi coletado os dados, que paciente já foi para a primeira ou segunda consulta. Você pode acompanhar o progresso do seu estudo, tá? Esse Center Point, ele é um pouquinho mais fácil de utilizar do que o software ActiLife. Por quê? Porque ele já é pré-programado para seu estudo. Então, você fala, eu vou querer quantos X logins, né? Vai ter tantos pesquisadores tendo acesso a esse programa. E a gente programa para fazer a análise da atividade física, para fazer a atividade do sono. Atividade do sono não, análise do sono, tá? E o que vai ser feito? A pessoa vai ter acesso, a pessoa que vai analisar ou vai coletar os dados, vai ter acesso ao Center Point com um login e senha, vai colocar o acelerômetro, vai programar o acelerômetro com os dados biométricos da pessoa, aí a pessoa vai, faz a atividade dela, volta, e aí quando a pessoa voltou, coloca o acelerômetro conectado com o Center Point aberto, e aí ele vai baixar as informações e automaticamente os dados vão ser calculados e colocados na nuvem, tá? Então isso vai ser, na verdade, a ActiGraph desenvolveu esse produto para facilitar, né, a locomoção, né,
das pessoas para irem entregarem resultados e também para se comunicar entre vários centros de pesquisa, tá? E ele é totalmente integrado com o software ActiLife, caso vocês tenham o software e também tenham o Centerpoint, mas assim, ele na verdade é um sistema mais para facilitar essa locomoção e às vezes tem estudo que não tem muito tempo para ficar treinando as pessoas que vão fazer análise, então esse produto facilita essa questão de treinamento. Então, só para vocês terem uma ideia, você tem aqui o ciclo para vocês entenderem como que é. Você tem o acelerômetro, tá? Você programa ele e você, além de ter programar e entregar para o paciente, você pode interagir com o paciente, enviar mensagem, né? Se o paciente baixou o aplicativo do Centerpoint, você pode enviar mensagens para ele falando, quarta-feira que vem ou sexta-feira que vem é sua consulta, não esquece, tá? E daí a pessoa, o pesquisador, ele baixa os dados no computador, né, colocar no Centerpoint, e aí você você sabe o progresso, você pode rastrear, né, o progresso do teu estudo. Como eu falei, ele é integrado completamente com o software ActiLife, tá? Bom, até aqui é isso, tá, que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum interesse, algum interesse em falar dos produtos, eu coloco aqui de novo meus contatos, tá? Meu e-mail, meu telefone, pode mandar WhatsApp. Fiquem à vontade, eu agradeço para vocês pela audiência. Arrasou! Você nunca tinha gravado? Não. Nossa! Arrasou! Eu dava aula, Sim, do treinamento, mas não para uma câmera. Não, mas funcionou. Deixa eu só pedir para ele te desconectar daí. Acabamos a parte teórica. Foi rápido. Foi ótimo. Agora vem a mais longa. Peraí, deixa eu só... Tá. Agora são as conexões aí. Tá, agora fala com o Fernando ali o login dele no... pode ser o contato do Fernando Zanata no e-mail, assim ele sempre. Se não for, ele sabe qual é. Se não for, tem que fazer uma conta. Contato Fernando Zanata. Aí o seu computador, pra gente fazer sim. Posso deixar aqui ou precisa tirar? Ô, Felipe, aqui pode tirar já? Como é que vocês vão fazer a captação? Não, pode... Pode deixar? Não, tá tudo aqui, as coisas? Não, Tá aqui, tá aqui. Não, o cabo Já dá. Você vai pôr o computador aonde? Acho que você vai por aqui do lado. Deixa eu só... Do lado desse. Ela pode sentar até no puff ali e colocar o computador naquela mesinha. Porque a gente não vai porque vai ser... Não vai precisar gravar ela, vai ser o áudio dela e a tela. Preciso colocar o mouse? Não. Só essa. Acho melhor ela ficar aqui mesmo. Pode ser? Pode. Acho Tá. que fica Aí melhor. você senta nesse aqui? Pode, por Tá. mim, tanto faz. Aí só vou precisar da senha de vocês da internet, tá? Peraí, deixa eu passar aqui. Eu vou fazer aqui assim, pronto. Na hora que você sentar, ela baixa, viu? Você não Tá. assustar. Um pouco alto.
pendrive dela já dá pra tirar também. Ah, sim, o pendrive. Porque nós temos coleção de pendrive. Ah, não. Todo mundo esquece. Isso daqui você vai usar mais? Não? Fica ali agora, Valéria, pra mim. Tá. Só pra eu fazer um teste aqui rapidinho. Sim. Você consegue mutar seu microfone aqui? No Skype, muta seu microfone pra mim. Pronto. Isso, perfeito. Dá uma explicação breve aí pra mim. Tá. Bom, agora a gente vai passar para a aula de graphing, que seria gráfico. Que eu acho que vai sair agora o...
Tá. Colocar no tripé para garantir. Tá. Porque se eu coloco na mesa, qualquer trepidação que tiver nela vai sair ele do. pega, né? Vai sair no alto. Faz um teste para mim, Valéria. Tá. Bom, agora a gente vai ver a parte de a aba de graphing, né? Que aqui a gente vai conseguir ver os gráficos de inclinação. Tá. Aqui. Bom, agora eu vou passar para a aba de graphing. Aqui nessa parte a gente pode ver, a gente vai ver gráficos de inclinação, tá? A gente vem nessa parte Select Dataset e seleciona aquele nosso arquivo AGD que a gente analisou já, tá? Aqui a gente pode ver o gráfico por dia, tá? Começando na quinta-feira, dia 18, e aí a gente vai até a sexta-feira, dia 25, que foi o término da coleta dos dados, tá? Então, esses picos aqui são a atividade física, tá? Os picos de atividade. E aqui desse lado direito, a gente pode escolher o que a gente vai querer visualizar. Por exemplo, aqui está selecionado o eixo 1, eixo 2 e eixo 3. Tá? Mas se a gente quiser ver esse vector magnitude, que é a soma do quadrado, da raiz quadrada desses três eixos, a gente pode fazer, selecionar essa parte, tá? Só para a gente visualizar esse parâmetro. Ou então a gente pode vir aqui e selecionar, eu só quero ver passos, né? Então a gente seleciona só a parte de passos, né? Se a gente tivesse frequência cardíaca, poderia também fazer essa seleção. E a luz também, se tivesse luz, e essa parte aqui, inclinação, né? Então aqui a gente pode ver. Tudo que for vermelho que a pessoa, na verdade, ficou de pé, verde sentado e azul deitado, né? Então aqui a gente pode ver os gráficos de cada dia e, como eu falei, vocês podem selecionar qualquer um dos parâmetros que vocês vão querer visualizar. Nessa parte aqui, nessa aba Inclinometer, a gente vai ver dados mais específicos de inclinação para cada hora, né, para cada dia. Por exemplo, aqui no dia 17, nós temos os dados por hora, tá? De igual forma, cada cor vai significar
uma posição. E aqui nessa parte nós temos o calendário, então a gente pode ir visualizando por dia e o horário de cada dia. Esses gráficos aqui, eles podem ser exportados para PDF, se for importante para você colocar no teu estudo. Você pode exportar todos os dias, ou então só selecionar os dias que foram interessantes para você, e você cria aqui o PDF. Ele vai direcionar você até a pastinha que você salva tudo, e nomeia o teu arquivo. Aí ele já criou o arquivo e prontinho. Você já tem aqui o PDF, você pode imprimir, colocar no teu estudo, o que você precisa fazer com ele, tá? Bom, então essa parte aqui foi tudo relacionado com atividade física. Agora a gente vai pular para a parte do sono. Então, nós vamos aqui nessa aba de Sleep. Seleciona o arquivo e automaticamente aparece já aqui também os gráficos por dia, tá? E os picos da atividade física. Nessa parte aqui, nós temos 2 algoritmos, tá? Para fazer cálculo de sono. Esse aqui, o SADEI, que é para crianças, e o CoCRIP para adulto. Ou vocês também têm a opção de criar um novo algoritmo, tá? Vocês podem nomear o seu algoritmo e aqui podem colocar os parâmetros que forem, né, interessantes para vocês. De igual forma que nós temos o nosso sinal de interrogação para saber o que é, né, esses parâmetros e saber os interpretar e de uma forma vocês colocarem o seu algoritmo para fazer o cálculo. Eu vou colocar aqui o CoCRIP e esse algoritmo ele vai fazer o cálculo dos meus períodos de sono. Aqui eu vou adicionar um período de sono, tá? Por exemplo, aqui, de quinta-feira, dia 17, que começou a coleta, quero ver como é que foi o sono de quinta para sexta. Então, aqui eu vou vir manualmente, por exemplo, eu sei que mais ou menos o paciente foi dormir. Vamos supor que o paciente teve algum tipo de... ele anotou, vocês pediram para ele anotar cada dia que horário que ele ia dormir, que horário que ele acordava. Então, mais ou menos, você tem... Aqui o software, ele já coloca mais ou menos, né, automaticamente que a pessoa foi dormir às 10 da noite e acordou umas 6 da manhã. Então, que seriam as 8 horas recomendadas, né, de sono. Porém, isso não é, né, na realidade a gente sabe que não é sempre assim. Então, por exemplo, a pessoa falou, não, eu fui dormir às 11 da noite e acordei às 7 da manhã, tá? Ou qualquer horário diferente, vocês podem vir aqui e fazer manualmente essa alteração. Então, essas faixas de sono que vocês colocaram, aqui desse lado direito, o software já calculou, né, mais ou menos, por exemplo, horário em cama, 11 da noite, horário que a pessoa acordou, 7 da manhã, tá, do dia seguinte. Então, aqui, a pessoa, na verdade, dormiu mesmo às 11h10, né, então foi uma latência mais ou menos de 10 minutos. O total de sono foi 5 horas e 58 minutos. A pessoa acordou, depois que a pessoa pegou no sono, ela acordou depois de 112 minutos, mais ou menos teve 18 despertares, né, nesse período de sono. Mais ou menos, está falando aqui que durou 6 minutos cada despertar, os counts, né, em tempo total. E aqui são essa análise mais detalhada, né, de índice de movimento, índice de fragmentação.
Aqui a eficiência está calculando que a eficiência do sono nesse período foi de 74,6%, então o recomendável é ser acima de 85%, que seria o normal. Então essa pessoa aqui realmente tá dormindo um pouquinho mal. Bom, esse aqui é a parte de colocar os períodos de sono manualmente, tá? Você pode vir aqui e adicionar outros dados, né? De quinta, você pode colocar, não, então agora eu quero ver de sexta para sábado. Então você pode ir escolhendo as datas e horário para fazer essa análise manualmente. O software, ele te dá a opção de detectar esses períodos de sono do arquivo inteiro automaticamente, tá? Então você vai, se você quiser fazer essa detecção automaticamente, que o software calcule para você, você vê nessa parte aqui, Detect Sleep Periods. Aqui temos dois algoritmos, do To-Do Relock e o desenvolvido pela própria Actigraph, tá? Aqui já vem os parâmetros por default, né, o padrão que eles utilizam, ou você pode também fazer a customização desses parâmetros para fazer o cálculo do tempo de sono. Então eu vou colocar esse To-Do Relock e eu vou colocar o parâmetro. Aí eu vou colocar Detect Sleep Periods. Ok, então ele fez o cálculo, né, de todo o meu arquivo, dessa semana, mais de uma semana de análise, ele já fez a detecção, tá? Então essa cor aqui salmão com verde é o cálculo, né, dos períodos de sono. Aqui a gente pode ver que aqui do lado direito você pode ver os períodos de sono do dia 18, do dia 18 ao dia 19, do dia 19, né, do dia 19 ao dia 19 e assim por diante, né? Vamos supor que ele calculou um período em cama, por exemplo, aqui, 4 e 14. Ele falou, aqui pode ser que a pessoa acordou, não sei, para ir ao banheiro, alguma coisa, e você não concorda que a pessoa acordou às 4h14 e foi dormir até às quase 8 horas. Então você vem aqui, faz a edição e coloca, não, a pessoa na verdade foi dormir antes, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 5 horas. E aqui você salva essa informação, tá? Então, mesmo que ele fez o cálculo automático, você pode vir aqui e fazer a edição desses tempos de sono, né? Você sabe que a pessoa mais ou menos sabe qual foi o comportamento da pessoa. E da mesma forma, para cada período, você tem a latência, quantas vezes a pessoa acordou, quanto durou esse despertar, e a eficiência do sono, ok? Então, essa na verdade seria a parte de sono, tá? Esse cálculo você pode fazer exportação, ok? Pode ser em PDF, aqui você vai Create Report, você nomeia ele. E pronto, ele criou o teu documento, aqui os dados biométricos, né, da pessoa que foi analisada, os dados, os gráficos, tá, por dia, aqui as cores salmão e verde, né, que são a análise do sono, e aqui mais ou menos um resumo do cálculo que ele fez lá no software. Tá? Então aqui você imprime ou coloca anexa no teu estudo, ok? Aqui essa parte de batch sleep, bom, aqui primeiro essa parte aqui eu fiz a análise de um arquivo só, tá? Para facilitar a vida de todo mundo, a Actigraph criou essa outra aba que chama Batch Sleep. Para quê? Para você fazer essa análise do sono não só de um arquivo por vez, tá? Você pode colocar vários arquivos aqui, você seleciona, adiciona vários arquivos, por exemplo, esses dois aqui.
E você pode fazer análise do sono, né, desses dois arquivos juntos. Ou se você tiver mais arquivos, 4, 5, 6, quantos você quiser, você pode colocar aqui que ele vai fazer o cálculo do sono, tá? Aqui a gente vai ver do lado direito os dados, né? Que a gente viu lá na outra aba, ok? Só que aqui a gente não vê os gráficos. Se vocês quiserem ver os gráficos, vai ter que ir na aba de Sleep para ver um por um, ok? Bom, então essa seria a parte de sono, né? Uma análise uma análise básica, né, do sono que o software proporciona para vocês. E, bom, acredito que essas abas que eu já apresentei seria o mais importante para vocês saberem, né, começar a fazer análise tanto da atividade física quanto do sono. Vocês podem ver aqui que tem outras abas aqui no software, por exemplo, essa aqui PLM, que seria o síndrome das pernas inquietas, né, Periodic Leg Movement. Aqui ele te dá a capacidade de fazer análise do pé direito, do pé esquerdo. E aqui, na verdade, você teria que colocar um acelerômetro em cada pé do paciente. E aí você faz o cálculo, né, baseado nas informações que foram coletadas. Mas aí já é um estudo mais específico, né, para quem faz esse tipo de análise. Esse Enhance aqui, você pode, nessa parte você pode fazer a comparação da tua população, ou do teu paciente, ou das pessoas que você está estudando, comparado com a população dos Estados Unidos, né? Essa aqui é uma enquete, né, feita nos Estados Unidos, é uma enquete de nutrição. Então, nessa parte você pode fazer a avaliação da tua população comparada com a população americana. Essa parte de GPS, vocês conseguem, para atividade física, dá para colocar um GPS na pessoa, né? Tem que ser GPS que sejam compatíveis com a marca DactiGraph, tá? Para você saber aonde que a pessoa esteve, a distância que a pessoa recorreu numa certa análise, tá? Mas isso é importante se você quiser saber a distância, para ir utilizando com GPS que seja compatível com os acelerômetros, tá? Essa parte de Feature Extraction aqui é mais focada para pessoas que querem trabalhar com dados crus, né? Então aqui você vai colocar você vai selecionar o teu arquivo cru, né? Que seria esse aqui, que é o GT3X, aquele que eu falei no começo. E esse seria uma análise mais detalhada de dados, dos dados iniciais, né, que seriam os crus. Aqui esse Data Vault, que seria o cofre de dados, é onde você pode salvar vários documentos, vários arquivos e compartilhar com as pessoas que estão utilizando também o software Dactylife, tá? Você adquire uma licença, né, que na verdade é uma licença que tem várias licenças, né, entre o pacote que você comprar, e as pessoas que estão utilizando as licenças, você pode compartilhar os dados que foram baixados ou coletados e analisados, e você tem 2 GB, né, de memória na nuvem, na verdade, né, nesse cofre, para conseguir compartilhar. E, por último, tem a parte do Center Point. Esse aqui, na verdade, é uma ferramenta nova que foi lançada pela ActiGraph no fim do ano passado. No começo de 2016. E essa parte, esse Center Point, ele, na verdade, é uma plataforma que fica na nuvem. Ela é mais direcionada para estudos multilocais. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais agora na apresentação do que se trata. Tá? Esse Center Point, ele tem que ser pago à parte, tá? Ele é um produto que precisa da internet,
tá? Para você se conectar, para colocar os dados na nuvem. Lembrando que para fazer análise de dados, todas as análises que eu já fiz agora, não precisa de internet, tá? A única parte que precisaria da internet é quando você faz a programação, quando você baixa o software e faz a configuração no teu computador, tá? Do resto, quando você vai precisar fazer análise, não precisa de usar internet, tá? E o Centerpoint, bom, eu vou falar um pouquinho dele agora, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Pronto. Fechou? Meu, legal esse programa, Só hein? tudo isso. Caramba! Ai, ele chatinho. Finalizou então? Sim. Aí depois vai na parte que Aí eu já vai gravei. pra parte restante da Isso. aula. Ótimo. E aí, então vou parar a finaliza. gravação aqui. Tá. Fechada. Tá, posso desligar, né?